nações, luz das nações. Alturas eu sei que há de ver a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje vamos procurar saber se Deus, sendo bondoso, nos faz todas as vontades. E como ponto de partida, vamos olhar para uma frase que o próprio Senhor Jesus nos disse e que encontramos no Evangelho de João, onde ele disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E isso quer dizer que basta pedir e Deus faz? É sobre este assunto que vamos então conversar e para isso convidamos o pastor Carlos Fontes, que é também professor no Instituto Bíblico Monte Esperança das Assembleias de Deus. Olá, pastor, boa tarde, obrigada por estar aqui connosco. Se calhar, para começar, nada como percebermos em que contexto é que Jesus disse isto. Estamos a falar dos últimos momentos em que Jesus passou com os seus apóstolos. Ele estava prestes a ser preso e era importante, era urgente deixar máximas que garantisse a segurança do grupo, a sua unidade para continuar a sua tarefa. Então as palavras são palavras de urgência. Aqui é feita uma analogia entre a videira e varas com a relação que há entre Cristo, o Pai e os próprios discípulos. Portanto, há aqui um ambiente que fala do compromisso, do relacionamento que teria que se manter entre os discípulos e o próprio Jesus, apesar da sua ausência. Então vamos por partes. O que é que Jesus quis dizer se permanecerdes em mim? O que é que isto significa? Bom, esta ideia do se manter nele era um apelo à continuidade na sua pessoa via palavras, porque na sua ausência eles iriam ficar frustrados e Jesus queria garantir que é possível tê-lo tendo as suas palavras. Permanecer nele é permanecer nas palavras dele. Era isso que Jesus queria dizer, porque era a única forma de dar continuidade à sua presença, era seguindo as palavras dele. E como é que se segue as palavras de Jesus? Quando nós estamos a dizer as palavras dele, é todo o ensino, tudo aquilo que Jesus ensinou. O que Jesus estava a querer ensinar era a maneira de eu estar convosco é via obediência. À medida que me obedecem, eu estarei convosco. Então, sendo nós obedientes a Deus, quer dizer que Ele nos vai fazer todas as vontades? Este é um ângulo muito interessante que é visto neste versículo 7, porque diz, se é uma condição, se estiveres em mim, e supostamente, o versículo poderia dizer isto, se vós estiveres em mim e eu estiver em vós, mas não diz, e as minhas palavras. Então significa que a maneira dele estar, como já dissemos, é as palavras. Então significa que há aqui um trabalho que tem que fluir nos dois sentidos. Por isso a alegoria da videira, que é a videira precisa da vara para poder dar fruto e a vara precisa da seiva que vem da videira para poder dar fruto. E é nesta simbiose, é neste encontro, nesta relação entre nós e Cristo, através das palavras dele, que vai haver resultados, que vai haver frutos. Portanto, esta questão das palavras estar em nós e nós estamos nele, é a ligação, é mantida sempre que nós estamos em obediência. E isto vai provocar resultados. Isto também está relacionado com a oração, certo? Obviamente. Porque é que temos aqui a questão do pedir? Porque pedir é o uso de palavras. E a ideia é, o objetivo de Deus é fazer com que Ele quer chegar ao ponto na nossa relação, na relação com Ele, ou nós com Ele e Ele connosco, Ele quer levar-nos ao ponto em que, e isto é o ideal, em que 100% do que disséssemos seria 100% daquilo que Ele disse. A melhor maneira de provar que o fruto é um fruto genuíno é quando ele reproduz exatamente a vida que vem da videira. Então a ideia não é exatamente um truque para, através das orações, Deus fazer tudo o que nós queremos, mas a grande ideia é no sentido oposto. Não é daqui para Deus, mas é de Deus para cá. É à medida que Ele me muda, e a prova da mudança é que eu começo a dizer aquilo que Ele disse. Então o grande segredo deste versículo não é que Deus vai dar tudo o que as pessoas pedem, mas que a maior mudança, a grande prova da mudança e do compromisso e do relacionamento com Deus é visto naquilo que fez a mudança. Como? Palavras. Eu obedeço às palavras, então eu produzo palavras. Pronto, o ser humano vai cedendo à medida que obedece às palavras. E o ponto alto é quando aquilo que ele pede já tem a ver com as palavras dele. Ou seja, a oração não é mais nem menos que reproduzir aquilo que Deus quer que nós digamos. Mas esse é um alvo muito difícil de atingir. Exatamente, mas é por aí que temos que caminhar. Então, para concluir, quando oramos e pedimos algo a Deus, qual deve ser a nossa atitude? Pronto, então o segredo na prática é assim. Em vez de eu isolar a oração da Bíblia, eu não posso fazer isso.
A Bíblia tem as palavras. Quanto mais eu estudo a Bíblia e mais entendo as coisas de Deus, mais me vou sintonizando. Ou seja, a minha oração nunca é perfeita, porque eu nunca sei exatamente o que Deus quer. Por isso é que muitas vezes nós oramos, se for a tua vontade. O próprio Jesus orou, se for a tua vontade. Ou seja, temos sempre que a entender que ficamos limitados naquilo que Deus quer. A oração não é Deus dar o que eu peço. É quando eu consigo pedir o que Ele quer dar. Esta é a oração perfeita. Então, à medida que vamos avançando no nosso relacionamento com Deus, iremos aprendendo, vamos objetivamente aprendendo. Isto não é vontade dEle, isto é vontade dEle. E sempre com aquela condicionante que nós somos limitados e não entendemos todos os signos de Deus. Muito obrigada, Pastor Carlos Fontes, por ter estado aqui então à conversa connosco. De facto, não é fácil compreender sempre a vontade de Deus, mas de uma coisa nós podemos ter a certeza: Ele ouve-nos quando falamos com Ele, quando oramos, e mesmo que a sua resposta não seja aquela que nós mais gostaríamos, podemos confiar, porque Ele quer sempre o melhor para as nossas vidas. E à medida que o vamos conhecendo melhor, aí sim, vamos também experimentando a sua perfeita, boa e agradável vontade. Para saber mais informações sobre este assunto, leia a Bíblia. Se não tem nenhuma, temos para lhe oferecer um Novo Testamento, ou então para o acompanhar nas suas leituras bíblicas diárias. Se já tem então uma Bíblia, contacte-nos, mas para receber um devocional. Hoje ficamos por aqui, mas logo à noite temos ainda encontro marcado na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45. Até lá, se Deus quiser. Não é como eu, apesar de tornar